Se eu iluminar esse objeto que está aqui atrás de mim, olha o que acontece. Esse objeto parece ser um brinquedo simples. Quando a luz bate nele, ele começa a girar. Parece óbvio dizer que é a luz que está empurrando o sistema, as pás. O problema é que essa explicação está errada. E o mais curioso, mais de 150 anos depois que esse experimento foi criado, ele ainda esconde mistérios para a física. Os físicos não sabem completamente como ele funciona. Isso confundiu não só os cientistas da época, como os atuais. Hoje você vai descobrir como esse pequeno objeto já confundiu cientistas, enganou explicações aparentemente perfeitas e até hoje levanta discussões sobre sua explicação na física. Em 1873, o químico e físico britânico William Crookes construiu um dispositivo no mínimo curioso. Hoje em dia, nós o conhecemos por radiômetro de Crookes. Dentro de uma ampola de vidro com a maior parte do ar removida, ele instalou um pequeno rotor extremamente leve, apoiado sobre uma agulha fina para reduzir ao máximo o atrito. Nesse rotor, haviam 4 pequenas pás, dispostas em forma de cruz. Cada uma delas possuía 2 faces diferentes. Um lado preto, escurecido para absorver luz, e um lado brilhante, polido como um espelho. Quando esse dispositivo era colocado sob luz, como a luz do sol ou de uma lâmpada, algo curioso acontecia. Depois de alguns instantes, o pequeno moinho começava a girar. O movimento sempre seguia o mesmo padrão. As faces pretas pareciam recuar da luz, enquanto as faces espelhadas avançavam. Curiosamente, se o radiômetro permanecesse no escuro, nada acontecia. O rotor ficava completamente parado. Para muitos físicos da época, o fenômeno parecia sugerir algo direto. Talvez a própria luz estivesse empurrando as pás. E naquele momento histórico, havia uma teoria recém-formulada que parecia oferecer exatamente esse tipo de explicação. A teoria eletromagnética. Na época, a física estava passando por uma verdadeira revolução. A teoria eletromagnética proposta por James Clerk Maxwell mostrava que a luz transportava energia e também momento. E se a luz tem momento, ela poderia exercer uma pressão, a chamada pressão de radiação. Ou seja, a luz poderia empurrar objetos. E isso poderia explicar perfeitamente o radiômetro. A luz bateria nas pás e as empurraria. Mistério resolvido. Ou quase. Se a pressão da luz fosse a responsável, o lado espelhado deveria receber mais impulso, porque quando a luz reflete, ela muda mais o seu momento. Mas o radiômetro gira no sentido oposto ao esperado. Ele gira como se o lado preto estivesse sendo empurrado para trás. Ou seja, a explicação elegante não funcionava. E então ficou claro, a luz não era a responsável direta pelo empurrão das pás. A chave do mistério está em um detalhe importante. O radiômetro não está em vácuo total. Ele está em um vácuo parcial. Ainda existe gás lá dentro. Pouco, mas suficiente para mudar completamente o fenômeno. Quando a luz incide sobre o lado preto da pá, esse lado absorve mais energia e, portanto, aquece mais. Já o lado espelhado reflete mais luz e aquece menos. Agora entra a teoria cinética dos gases. As moléculas de um gás estão sempre em movimento. Quando elas colidem com uma superfície mais quente, elas saem com mais energia e maior velocidade. Então, o que acontece? Perto do lado preto, que está mais quente, as moléculas do gás ganham mais energia ao colidir. Isso cria uma diferença microscópica de pressão entre os dois lados da pá. E essa diferença gera o torque e o rotor gira. Ou seja, não é a luz empurrando diretamente as pás, é o gás reagindo à diferença de temperatura causada pela luz. Existe uma condição muito importante para que o radiômetro funcione. Se você colocá-lo em ar normal, ele não gira. Se você colocá-lo
Em um vácuo quase que total, ele também não gira. Ele só funciona em uma faixa muito específica de pressão. Mas por quê? Em ar normal, existem moléculas demais. As colisões são tão frequentes que o efeito desaparece. No vácuo total, quase não existem moléculas para empurrar as pás. Ele funciona justamente entre esses dois extremos, quando o gás está raro o suficiente para revelar esses efeitos microscópicos. Mas existe ainda outro detalhe curioso. Quando a luz incide no radiômetro, ele não começa a girar imediatamente. Existe um pequeno atraso. Isso sugere que algo precisa ser superado primeiro, no caso, o aquecimento do gás, e não o empurrão gerado por um feixe de luz, pois, segundo essa explicação, a luz deveria ter massa, e a massa é incapaz de atravessar objetos, como por exemplo o vidro do radiômetro. Mas aqui vem a parte que quase ninguém conta. Mesmo depois de 150 anos, o funcionamento do radiômetro ainda é discutido pelos físicos atuais. Sabemos que alguns fatores têm papel fundamental no movimento das pás, como, por exemplo, o aquecimento desigual das superfícies, a interação com o gás muito rarefeito dentro do tubo e pequenas diferenças de pressão microscópicas. Mas outros efeitos também podem contribuir para o funcionamento do radiômetro, como, por exemplo, fluxos de gás ao longo das bordas da placa, que é o famoso efeito Knudsen, fenômenos térmicos que ocorrem somente em gases bem rarefeitos, que é conhecido como transpiração térmica, e, como falado, as pequenas influências que o atrito causa no sistema. Moral da história: um objeto que parece simples à primeira vista ainda esconde uma física sutil. Ou seja, diferentes modelos físicos explicam partes do fenômeno, e não existe um consenso absoluto entre os físicos sobre qual mecanismo domina em todas as condições. Mas existe uma pergunta que eu não consigo ignorar. Será que dá para construir um radiômetro do zero? Selado, gás rarefeito aqui dentro, sem comprar um diretamente, usando apenas os princípios básicos da ciência? Então aqui vai o desafio. Se o canal Pense com Ciência atingir 10 mil seguidores em até 3 meses, a gente vai tentar construir um radiômetro do zero. Então, se você quer ver esse experimento acontecer na prática, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos mais próximos, porque o desafio é gigantesco e a gente só pode cumprir ele se o canal atingir um nível grande o suficiente para tal. Então, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. E comenta aqui embaixo a palavra constrói, porque a ciência não é só observar fenômenos, mas testá-los até o fim.